Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos fazer hoje um bolo delicioso de leite ninho com morango, bem fácil de fazer, não vamos usar nem bico de confeitar. E eu tenho certeza que você vai amar, tanto a massa como o recheio. É muito gostoso. Olha aqui, ó, um pouquinho para você já ficar com vontade aí de correr e assistir essa aulinha. Lindo, não é? E eu vou te ensinar então a massa, a calda, o recheio, como fazer essa decoração e também muitas dicas aqui no decorrer da nossa aulinha. Então, gente, vamos lá? Bora para nossa aulinha? Vamos começar então preparando esse bolo pelo recheio de leite ninho. E nós vamos precisar de 12 colheres de sopa de leite ninho, 2 caixas de creme de leite, 2 caixas de leite condensado, 1 colher de sopa de margarina e 300 ml de chantilly, desses aqui de caixinha, bem gelado, tá? Os ingredientes pode ser a marca de sua preferência. E aqui eu coloquei o chantilly para mostrar para vocês, mas nós vamos usar somente no final. Então eu vou deixar ele na geladeira, porque realmente precisa estar bem gelado, ok? E vamos ao preparo. Vamos colocar então as 2 caixas de leite condensado. A margarina. Aqui a margarina pode ser com ou sem sal. Como a quantidade é pouca, não vai fazer diferença, ok? E vamos colocar as 12 colheres de sopa de leite ninho. E eu coloco elas assim bem cheinhas. Aqui eu vou misturar um pouquinho fora do fogo antes de colocar o creme de leite, tá? Aqui então eu já misturei e agora eu vou colocar as 2 caixas de creme de leite. Eu gosto de desmanchar bem o leite em pó no leite condensado para evitar de formar gruminhos depois no recheio quando levarmos ao fogo, tá? E aqui eu vou misturar novamente para ficar homogêneo e aí vou levar ao fogo. Até esse nosso recheio se transformar em um brigadeiro, porque na verdade, né, aqui nada mais é do que um brigadeiro de leite ninho. E eu preciso de um ponto bem firme. Agora que eu já dei, então, aqui uma boa misturada, eu vou levar ao fogão e vou mostrar para vocês certinho o ponto que precisamos. Pessoal, eu estou mexendo, então, aqui o meu brigadeiro. Tem aproximadamente uns 10 minutinhos. E ele engrossou bem já, olha, percebam, olha, que já está bem grosso, tá? Vou mostrar aqui na espátula o ponto que eu quero. É esse aqui, ó. Ele não fica caindo em bloquinhos, ele cai num blocão e olha, demora a cair. Perceberam? Mais uma vez, ó, vou pegar na espátula, cai um blocão. Então, ele está um pouco mais firme que aquele ponto que nós costumamos deixar para recheio, porque depois nós vamos acrescentar o chantilly batido e aí ele vai ficar mais cremoso. Então, se eu não deixar ele assim bem consistente, corre o risco depois do meu recheio ficar mole, tá? Olha aqui, ó, demora para cair. Beleza? Vou retirar da panela então e colocar aqui em um outro recipiente. Esse recheio, por ele não conter nem farinha de trigo nem amido, ele não faz película. Mas mesmo assim, eu vou colocar aqui um plástico em contato para proteger o meu recheio, tá? E agora nós temos que deixar ele esfriar totalmente antes de colocarmos o chantilly. Eu vou deixar o meu descansando na bancada mesmo, em temperatura ambiente. Porém, se você quiser colocar na geladeira, também pode, não tem problema. Vamos preparar agora a massa do nosso bolo. E eu vou usar aqui 5 ovos grandes. O meu ovo, eu pesei ele com a casca. Cada ovo tinha aproximadamente 63 até 65 gramas. Agora, nós vamos pesar o açúcar. Já tirei aqui a tara da minha tigelinha e eu vou colocar 7 colheres e meia de açúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia.
Aqui eu tenho, então, 150 gramas de açúcar. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, tá? 150 gramas. Eu estou pesando porque eu sei que muita gente gosta de ver o peso, mas vocês repararam que a colher que eu coloquei, ela é rasa de açúcar, tá? Então, se você for medir na colher, são 7 colheres e meia rasas, tá? E nós vamos colocar o açúcar junto com os ovos. Agora a minha balança zerou novamente e eu vou pesar para vocês verem a farinha de trigo. Nós também vamos utilizar 7 colheres e meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. Então, gente, olha que interessante. 150 gramas. Porém, vocês viram que eu mostrei a colher de açúcar rasa. A colher de farinha, ela tem que ser assim, olha, bem mais cheinha para dar o mesmo peso, tá? Porque cada ingrediente tem o seu peso próprio. Então, a quantidade de açúcar e a quantidade de farinha em colheres é a mesma. Porém, de açúcar eu coloquei ela mais rasa e de farinha, assim, bem mais cheinha, uma colher de mãe, tá? Pessoal, então eu quis fazer isso para vocês verem que quem não tem balança consegue fazer essa massa maravilhosa medindo aí na colher. Eu mesma sou uma aqui que sempre estou medindo na colher, tá? E agora nós vamos levar então os ovos com açúcar para bater na batedeira até se transformar num creme bem fofo e essa mistura vai crescer bastante. Vou bater aqui por aproximadamente 8 minutinhos. Se você não tem uma batedeira planetária, pode bater em uma batedeira mais simples, que não tem problema, tá? O importante é deixar crescer bastante, ficar um creme bem aerado. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, enquanto está batendo a minha mistura de ovos com açúcar, eu vou peneirar a farinha de trigo. E vou peneirar aqui também meia colher de sopa de fermento em pó. Olha aqui, pessoal, como ficou bem clarinho o creme, como ele cresceu e está bem fofinho. Agora aqui eu vou colocar a farinha que eu já misturei o fermento e eu vou continuar fazendo na batedeira. Se você preferir, nesse momento você pode retirar da batedeira, ir colocando a farinha aos poucos e mexendo delicadamente com o fouet. Eu vou misturar a minha na batedeira e vou mostrar para vocês. Eu vou ligar a minha batedeira aqui na posição 1, que é um nível suave, onde ela não bate, ela mistura, tá? Então é isso aqui. Tá? É a posição 1 aqui, ela vai misturar mais suavemente. E vou ir colocando aqui as colheres de farinha assim, olha, uma de cada vez. Porém, com a batedeira ligada, tá? Nós vamos acelerar o vídeo aqui um pouquinho para não ficar muito cansativo aí. Mas a minha batedeira vai estar naquela posição 1, ok? E assim que eu colocar a última colher de farinha, eu já vou desligar a batedeira. Então, vamos lá. Terminei de colocar a última colher, já desliguei. Aqui, então, com o próprio batedor, eu vou misturar assim, olha, nas laterais, para retirar a farinha de trigo que fica ali coladinha, tá? Agora eu vou vir aqui com a espátula, passando também nas laterais, para ter certeza que ficou tudo bem misturadinho. E eu vou usar para fazer esse bolo uma forma 20 por 10. Então, ela tem 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Eu não passei desmoldante, nem margarina, nadinha. Apenas no fundo coloquei aqui uma folhinha de papel manteiga, tá? Vou colocar a massa, então. O segredo para essa massa ficar assim fofinha é não ficar batendo lá na batedeira, tá? Porque nós precisamos daquela aeração dos ovos com açúcar. Então, se você sentir insegurança em misturar a farinha de trigo na batedeira, pode misturar a mão com o fouet
sem problemas. E agora eu vou levar ela ao forno. Eu já liguei o meu forno, tem uns 3 minutinhos, está em 180 graus. E essa massa geralmente assa em 40 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu forno, gente, porque forno, né, sempre dá uma diferença aí de forno para forno. Aqui então, o meu recheio de brigadeiro de ninho já esfriou completamente. Ele está cremoso, porém assim, bem estruturado mesmo, olha. E o que nós vamos fazer agora então? Lembra do chantilly que eu mostrei aqui no início? Eu tenho aqui então 300 ml e eu vou bater em ponto de chantilly também bem firme. Então vamos lá. Vou colocar aqui na batedeira. Olha, pessoal, é assim, tá? Bem durinho mesmo. Quanto mais firme ficar, melhor vai ficar o nosso recheio. Agora então, eu vou colocar o nosso brigadeiro de ninho junto com o chantilly para bater. Coloquei então todo o brigadeiro de leite ninho, tá? E vou colocar agora então para bater até ficar um recheio aqui bem homogêneo. Aqui então, pessoal, já bateu. Vou dar uma misturadinha agora aqui com a espátula e mostrar para vocês que maravilha que fica a textura desse recheio. Olha isso, gente. É show, né? Já imaginou que delícia que está? E aqui agora eu já vou utilizar ele para rechear o bolo. E depois nós vamos levar o bolo para descansar por pelo menos 4 horas antes da decoração. E aí o que vai acontecer com esse recheio? Ele ainda vai ficar um pouco mais firme, tá? Mas assim, extremamente cremoso, né? Bonito e saboroso, que é o mais importante. Então agora deixa eu pegar aqui o bolo que já assou. Pessoal, essa massa é uma fofura. O meu bolo, ele já está totalmente frio, tá? Vou passar a faquinha aqui nas laterais para soltar a massa, porque vocês lembram que eu não untei a minha forma, né? Vou forrar aqui com uma folha de papel manteiga para ficar mais fácil para mim mostrar. Olha, gente, é muito fofinha, né? E agora eu vou dividir a minha massa cortando aqui em 3 camadas. Então eu vou fazendo assim, olha, eu não vou usar bailarina, tá? Eu vou girando o meu bolo junto com o papel manteiga que eu coloquei aqui e vou cortando. E olha, gente, que massa clarinha e bem fofa. Essa massa é muito prática de fazer, né? E uma maravilha. 2 camadas. 3 camadas. Hora de montar o nosso bolo. Então, eu vou usar a mesma forma onde eu assei, tá? Eu já lavei ela e coloquei aqui um saquinho para forrar. Esse saquinho, tem muita gente que me pergunta, eles são saquinhos iguais àqueles que quando nós vamos no supermercado, tem lá na seção de hortifrutis, aqueles saquinhos que servem para colocar as frutas, os legumes, tá? Eles são vendidos em bobinas e eu costumo comprar em lojas de artigos para confeitaria ou lojas de embalagem mesmo, tá? Aqui eu tenho 2 caixinhas de morango, eu já higienizei e cortei eles assim em pedacinhos. O meu morango, ele está maduro, porém está bem firme. Isso é muito importante, tá? Quando nós formos fazer aí bolo de morango, comprar um morango maduro, porém assim bem bonito, bem firme. Porque como o morango ele é bem perecível, se nós comprarmos aquele morango que já está assim molinho, pode dar gosto de passado no recheio do bolo, tá? E para molhar esse bolo, eu vou usar aqui 270 ml de calda. E eu coloquei 90 ml de leite condensado e 180 ml de água, tá? Tô usando aqui água mineral. Pode também usar água filtrada, ou se você for usar água da torneira, você ferve ela primeiro. Eu vou começar aqui com a camada de bolo, que era o topo do bolo, tá? Tá aqui, ó. Vou colocar assim, então. Vou molhar.
Essa massa, gente, como ela já é assim super fofinha, não precisa ficar molhando muito, tá? Agora vamos aqui para o nosso recheio. Aqui, para o bolo ficar bem bonito quando for cortar a fatia, é legal você calcular mais ou menos a quantidade de recheio parecida com a grossura que está a camada do bolo. Por exemplo, olha aqui como está a lateral do meu bolo, tá? Então, para ficar bem bonito, eu vou colocar de recheio uma camada bem parecida com essa grossura aqui da massa, tá? E agora eu vou colocar os pedacinhos de morango. Moranguinhos já no recheio, vamos colocar a segunda camada da massa, que é aquela camada que eu cortei do meio. Aqui eu faço uma suave pressão no meu bolo e já vou umedecer. Vamos com o nosso recheio então novamente. Aqui, gente, vai sobrar uma quantidade de recheio pequena, tá? Eu coloquei ali uma boa quantidade já, e esse recheio eu vou usar como cobertura no bolo, então não tem desperdício, fica maravilhoso. E aqui, pessoal, quando eu estava recheando o bolo, eu coloquei 7 colheres, colheres no modo de falar, né? Porque eu estava pegando o recheio com essa espátula, na camada de baixo e também a mesma quantidade nessa. Então, também essa é uma maneira de você aí estar controlando o seu recheio para as duas camadas ficarem bem parecidas uma com a outra, tá? Senão depois fica uma camada muito grossa de recheio e outra muito fina, aí não fica legal, tá bom? E agora eu venho com essa última camada, que era aqui a parte de baixo do bolo, e vou pôr ela virada assim, tá? Nesse sentido mesmo. E vamos fazer aquela suave pressão. Pessoal, eu não gosto de ficar apertando muito o bolo, quem assiste aqui os meus vídeos sabe disso, né? Porque eu acho que quando a gente aperta muito, a massa do bolo perde a fofura. E se ela estiver muito molhada, depois pode dar até a sensação que está embatumada. E não é isso que nós queremos, não é? Então, uma suave pressão para unir, tá? A massa com o recheio do bolo já é suficiente. E a quantidade de calda também aqui certinha. E agora, com o próprio plástico, eu vou envolver aqui o bolo e venho fazendo, então, essa suave pressão que eu falei pra vocês, tá? E olha, pessoal, como depois de recheado, ele encheu a minha forma, que tem 10 centímetros de altura, e ainda passou um pouquinho aqui para fora, tá? Então, vai ficar um bolo alto, bem lindo. Agora, então, eu vou levar ele à geladeira, no mínimo 4 horas, para depois nós decorarmos essa maravilha. Vamos começar, então, a decoração do nosso bolo. E eu tenho aqui 200 ml de chantilly bem gelado. Estou usando a mesma marca que eu utilizei para o recheio, tá? E vamos bater. Só que dessa vez eu não vou bater ele tão durinho, porque eu vou usar esse chantilly para passar em todo o bolo. Olha, pessoal, deixei ele assim então, tá? É um ponto que quando nós passamos a espátula, ele fica lisinho, olha. Não fica assim poroso. Vou retirar meu bolo aqui da forma, então, e já vou colocar no prato onde eu vou servir. Vou colocar um pouquinho aqui de chantilly para servir como cola, para o bolo não ficar correndo do prato. Centraliza o bolo. Vou retirar aqui o plástico. E, gente, que lindeza, né? Olha isso. Já dá até vontade de pegar uma fatia. Mas nananina não. Vamos decorar. E eu vou pegar aqui o chantilly com a própria espátula, tá? Uma espátula simples, dessas que nós usamos mesmo para servir o bolo. E eu vou colocar aqui uma quantidade de chantilly em cima do bolo. E com a espátula vou alisando. E com a própria espátula também vou colocando aqui, olha, nas laterais do bolo e alisando, tá? É só isso que nós vamos fazer aqui. Não tem segredo, gente, ó. Só ir passando mesmo o chantilly em volta do bolo. Aqui, pessoal, eu já passei, então, o chantilly em toda a volta, tá? Do bolo. Não preciso ficar aquela louca do chantilly pra
deixar ele lisinho, porque nesse caso não tem necessidade. E agora, as laterais aqui do meu prato, elas estão sujinhas de chantilly. Então, com um guardanapinho, eu venho limpando. A gente nunca pode esquecer de entregar o bolo aí pro cliente, né? Se o seu bolo for para venda, com a bandeja bem limpinha, tá? E se for para casa também, né, gente? Dá outra aparência aqui, né? Pessoal, e lembra daquele recheio que sobrou? Eu coloquei aqui num saquinho, tá? De confeitar. Não vou usar nenhum bico, vou cortar apenas a pontinha dele. Agora, com a pontinha já cortada, eu vou vir aqui, olha, nas laterais do bolo e vou fazendo esse movimento de subir e descer. Lembre de subir até aqui, tá? Até o topinho do bolo. E aqui, pessoal, eu já fiz então os risquinhos em toda a lateral do bolo. E uma dica para vocês. Durante as horas que eu deixei o meu bolo prensado na geladeira, eu deixei, tá, esse restante aqui do recheio fora da geladeira. Porque se deixar lá, ele vai ficar muito consistente. E aí fica muito difícil de fazer esse trabalho. Para finalizar o bolo agora, eu vou colocar raspinhas de chocolate branco, que eu já deixei prontas aqui. E se você não sabe como fazer as raspas, eu vou deixar na descrição, junto com a receita, o link onde você pode clicar e ir lá ver como eu faço as raspinhas, tá? Aqui no canal eu acho que eu já postei 2 ou 3 vídeos ensinando a fazer raspas de chocolate. E aqui eu tenho 3 morangos que eu já deixei higienizados. Antes de cortar os morangos que eu coloquei no recheio, eu já separei 3 que eu achei assim bem bonitos para decorar o bolo. Olha isso então, gente. Vamos pesar então para ver quanto tem aqui esse bolo? Balança zeiradinha, vamos lá. Olha isso, pessoal. 2 quilos, 893 gramas. Pessoal, então vocês viram aí, né? Que você pode vender esse bolo como se fosse aí para 25 convidados tranquilamente. Porque geralmente nós servimos uma fatia de 100 gramas por pessoa. E 100 gramas não é uma fatia tão pequena não, tá? Agora, dependendo da pessoa que for servir, se ela for cortar fatias mais finas, até 30 fatias ela consegue, tá? Eu vou cortar aqui, então, agora uma fatia. A minha não vai ser nada fina, viu, gente? A minha vai ser fatião mesmo, para mostrar essa maravilha por dentro para vocês. E enquanto eu corto essa fatia, não esquece, deixa aquele joinha aí para incentivar o canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E também, gente, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Se você puder fazer isso, vai me ajudar muito. E olha, gente, sente aí a cremosidade desse bolo enquanto estou cortando a fatia. Tchan, tchananã. Olha isso, gente. É ou não é show de bolo? Vamos colocar aqui no pratinho. Pessoal, é até covardia, né? Olha isso. Que vontade de comer um pedacinho. Ou será um pedação? E eu vou experimentar aqui por vocês, tá bom? Vamos lá. Pessoal, com toda sinceridade, um bolo desse aqui em casa, eu acho que serve só umas 15 pessoas. Porque todo mundo vai querer repetir. Não tem como, é muito gostoso. O recheio, ele tem o sabor do leite ninho, mas é bem suave. A massa tá fofinha, tá molhadinho, tá tudo de bom. Faz aí, depois comenta aqui pra mim, porque eu amo ler os comentários de vocês. E eu quero agradecer de todo o coração a companhia de cada um de vocês aqui durante esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Beijo! Tchau!